Bora pro grosso. Bora pro grosso logo. Vamos lá. A cronologia do desastre, explicando o golpe final que destruiu Ashes of Creation por Lineker da Guilda Nova. Saudade, meu brother. Porra, parceiro. Tá? Saudade dos nossos momentos de sábado à noite aqui. Pô, React sério. Calma aí. React sério, tamo aqui. Tamo de boa. Agora é coisa séria. Vamos nessa. Tamo junto. Dali. E aí, rapaziada? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Quem diria, cara? Quem diria que o próximo vídeo que eu estaria gravando seria pra trazer pra vocês as notícias em relação ao fim do projeto que a gente acompanhou aí por tantos anos, né? É uma situação que eu realmente não esperava. Tá com um delayzinho, né? Pera aí, deixa eu arrumar aqui, pera aí. Tá gravando aqui pra vocês, não dessa forma, do jeito que tá tudo acontecendo. Sinceramente, eu não tava planejando gravar nada, nem postar nada tão cedo. Pra quem tem acompanhado aí, quem sabe o que aconteceu, né? O que tem acontecido aí com a comunidade, viu? A gente, 6 meses atrás, nós fechamos a guilda. A gente não estava ativo no jogo, não estava acompanhando o projeto tão de perto como comunidade, como guilda. Porém, obviamente, eu continuo jogando, né? Eu continuo acompanhando o jogo. Mas, cara, todo mundo foi pego de surpresa, né? Sinceramente, foi do dia pra noite que as coisas aconteceram. E não é um simples encerramento de operações. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui pra esclarecer muita coisa. Obviamente, né, muitas das informações elas ainda estão chegando. Essa história, ela tá sendo, cara, uma das histórias mais insanas que eu já presenciei dentro de desenvolvimento de MMORPG desse tipo. Então, é algo muito bizarro. Pra quem acha, e eu só vou abrir com isso aqui. O Ashes of Creation, ele realmente acabou. Já era, o projeto está morto, enterrado. O código do jogo, ele muito provavelmente, confirmado por alguns desenvolvedores, ele nem está mais disponível para ser negociado. Ele já foi sucateado e vendido às partes aí para offshores. Tá porra! Tem rumores aí dizendo que para times lá das Filipinas, né, eles venderam ali a preço de banana só para tentar recuperar algum dinheiro. Com eles, né, eu já vou explicar quem são eles, Tá quem porra, que mano. tá com a Intrepid Studios atualmente, o que aconteceu. Eu vou dar o panorama para vocês aí, a cronologia do desastre, a cronologia do fim. Afinal, o que aconteceu, cara? O que aconteceu com esse jogo? O que aconteceu com a Intrepid? Mano, primeiramente, né, eu queria começar isso aqui só falando, eu sei que, porra, o que mais vai ter, o que mais tem, né, e está tendo nesses últimos dias aí, a gente comentando bosta nos meus vídeos, a primeira coisa que eu quero deixar claro, tá? Número 1. Cara, eu acho, pelo menos eu não conheço ninguém dentro da comunidade do Ashes inteira que tenha perdido mais do que eu perdi. Em todos os sentidos, tá ligado? Cara, a minha conta tava avaliada em mais de 3 mil dólares aí, eu tô falando dólares, não reais, em skin, cosmético, coisas que eu apoiei esse projeto. Tudo que eu gastei com site, com bot, com ferramenta, com servidor, com... Cara, ao longo desses últimos 6 anos de projeto e de guild, também não tá nem escrito. Todo tempo, saúde minha que eu prejudiquei, cara, noite sem dormir, compromissos familiares, coisas que eu perdi, tudo que eu perdi de tempo, esforço e dedicação nesses últimos 6 anos, ninguém que tá assistindo esse vídeo aqui chegou perto de ter perdido igual. Então esse é o primeiro ponto, né? Se tá ruim pra vocês, mano, imagina pra mim, tá ligado? Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito, mas realmente. Teve uma galera que a gente já tava achando triste o cara que perdeu 500 dólares, né? Mas caralho, é verdade, mano. Porra, é verdade. É verdade. Se tá ruim pra galera que gastou 500 conto, caralho, realmente. Porra. Não, o Lineker dedicou, meu irmão, a alma, né? Porra, doou a alma pra parada, né, velho? Pô, contrato de sangue mesmo. Foda, né, mano? Foda, né? Segundo ponto.
Então, mano, eu acho que até o Tio Louco fez uma live aí, sei lá, eu tava vendo tanta coisa que eu nem consegui acompanhar direito. Pessoal que tá falando, porque você induziu as pessoas ao erro, não sei o quê. Mano, vai todo mundo tomar no meio do cu, Boa. tá? Porque, primeiro, Boa. todo mundo aqui é adulto. Boa. Eu não tô conversando, não tô falando com criança. Se vocês assistem um cara na pouco. internet falando de um jogo que ele gosta, um Acho cara que, pouco. inclusive, mano, desde os primeiros... Não, eu acho pouco. Tem que mandar tomar no cu mesmo, tem que ficar puto mesmo. Meu irmão, mano, você pensa assim. Velho, quem é que tem $500 pra gastar num Alpha, velho? Imagina o perfil desse cara, mané. Um cara que tem 500 fucking dólares pra gastar no caralho de um Alpha. Meu irmão, você não é criança, meu irmão. Tu é porra. Não é criança, né? Não, o cara me induziu. Me induziram a gastar $500. Porra, não fode, né, meu irmão? Não fode, né, parceiro? Não vai meter essa, né? Porra. Os vídeos eu falo pro pessoal, porra, o porquê que eu acreditava nesse projeto e quando que eu achava que iria dar merda. Eu sempre falei, mano, se o jogo entregar o que ele prometeu, se o jogo cumprir, vai ser um jogo top, eu acho que vai dar público no SA, eu sempre falei isso. Se o jogo não entregar, ele vai flopar, ele vai falir. Se a minha mensagem sempre foi. Então, se você tá aí achando ruim, reclamando que teve gente que perdeu dinheiro por causa disso, eu te garanto, você não é uma dessas pessoas afetadas. De todas as centenas e centenas de pessoas que compraram pacotes pra jogar comigo, não tem uma pessoa que tá aí reclamando que por causa de mim perdeu dinheiro, porque as pessoas são adultas e não são retardadas com cérebro de bosta, igual você que tá escrevendo merda no chat. Então, só queria começar falando isso. A gente aqui, todo mundo é adulto, a gente acredita nas coisas, a gente deposita esperança em certos projetos, em certos investimentos, em certos... Mas é isso, pô. É isso que eu falei, pô. Tu tem que assumir, pô. Tu assume a pica, pô. É igual tu entrar no Tigrinho, aí tu bota teu salário todo no Tigrinho, aí, porra, tu perde e fala, porra, a culpa foi do youtuber que me falou que eu ia ganhar o dinheiro de volta. Pô, meu irmão, caralho, assume a tua pica, pô. Tu sabe que o bagulho é aposta? Tu sabe que tem chance de perder tudo? Então tu bota teu dinheiro sabendo que vai dar merda, meu irmão. Caralho, tu é criança, caralho. Não tem criança nessa porra. Então assume essa porra, meu irmão. Assume que, pô, você apostou no projeto, você acreditou que ia dar certo e o Steven comeu teu cu, pô. Fazer o quê? Acontece, mano. Acontece, mas assume a pica, pô. Não é querer agora culpar alguém por tu ter gastado quase R$3.000, pô, pra jogar um Alpha, pô. Tá maluco? Em certos jogos e lazeres e coisas, às vezes vai dar certo, às vezes não. Tem ninguém aqui chorando por causa disso. Se você gastou um dinheiro que você não poderia gastar, que você não tem condição financeira de gastar, meu amigo, fica a lição. Problema seu. Talvez no futuro, pense melhor antes de gastar seu dinheiro, né? Faz umas aulinhas aí, mestres do capitalismo, arruma um coach da puta que pariu aí pra te ajudar. Esse problema aí, esse BO não é meu, beleza? Valeu. Agora, pra quem interessa, pra quem... Vai tomando! Vai tomando, irmão, vai tomando. Realmente quero falar, que porra, meu público, né? Meus amigos, minhas amigas, o pessoal que me acompanhou, a galera que jogou comigo ao longo de todos esses anos. Primeiramente, mano, eu queria só falar pra vocês, de coração mesmo, de verdade. Eu fico muito triste, não pelo jogo em si, porque, cara, eu tirei desse jogo aqui praticamente tudo que eu queria tirar. Só nesse último launch aí da fase 3, eu bati mais de 1000 horas de jogo. E eu nem tava jogando com guilda tão... Caralho, meu irmão. Porra! Gosta muito, velho. O Lineker gosta muito dessa porra, velho. Gosta muito, brother. É bizonho, tá ligado? Bizonho, mano. O moleque gosta muito mesmo dessa desgraça desse jogo, velho. Não tem como não, tá ligado? É foda, mano. 1000 horas, irmão, de janeiro pra fevereiro, foda-se, tá ligado? Você tá doido, mano. Tava jogando com guilda eu tava só fazendo life skill, mano, focando em fazer comida ali, cozinhar, me divertindo. Casualzinho. Isso porque eu tava jogando casual. Tava na humilda. Tava relaxando. Só relaxando. Relaxado. Em cálculo com os amigos, participando aí um projetinho de craft que o Sulos, o pessoal lá tava puxando, um projeto excelente que a galera tava fazendo. Eu era só
um soldadinho ali, um peãozinho fazendo minha comidinha, passando gold, recebendo os itens, e eu me diverti pra caralho. E pus mais de 1000 horas de jogo só nesses últimos meses aí. Então, assim, mano, tem gente aí que não joga jogo lançado por metade do tempo que eu joguei essa última fase. Quem dirá a fase passada, fase retrasada, quem dirá os primeiros alfas, os pré-testes, o alfão em 2020. Eu devo ter muito mais de, sei lá, 7, 8, 10 mil horas nesse jogo. Nem sei, sinceramente, nesse ponto. Caralho. Então a minha tristeza não é com o jogo em si, e sim com a comunidade, o projeto que, cara, eu realmente queria fazer. Obviamente a gente fez, né? Tudo que deu pra fazer nesse jogo, tudo que dava pra conquistar ali como comunidade, como guilda a gente conseguiu, a gente conquistou. Mas sempre fica aquele sentimento do que poderia ter sido, mano, tá ligado? Cara, tanto que a gente poderia ter se divertido aí por muitos anos ainda pela frente. De verdade, todo mundo que tava lá participando da nossa guild, da comunidade, sabe? Nós estávamos criando um projeto para mais de uma década, né? Para 15, 20 anos, se o jogo obviamente se sustentasse por todo esse tempo. O planejamento sempre foi esse. A gente, na época que estávamos ativos, nós montamos um time de desenvolvimento absurdo. Galera que tava trabalhando ali mais de 10 horas por dia, às vezes, de graça, mano, pra fazer um projeto como esse acontecer. Caralho, porra, toda a minha staff, o pessoal ali que tava trabalhando na guilda, todos nós colocamos tudo que a gente tinha disponível nesse jogo porque a gente queria montar uma parada pra décadas aí que estavam pela frente, né? A ideia sempre foi essa, não era só jogar um joguinho de hype ali no lançamento. Tanto que 6 meses atrás, quando eu decidi fechar a guilda, foi justamente pensando no longo prazo, porque eu tava muito insatisfeito com vários problemas que estavam acontecendo no jogo, tava rolando muita coisa ali por trás que também tava me deixando, porra, muito chateado, e obviamente, né, por alguns motivos pessoais ali da minha vida, eu sabia que eu não ia, nessa fase agora, conseguir entregar tanto de mim nesse projeto. Na época, muita gente me criticou, falou assim, pô, por que você não deixa a guild estagnada, tipo assim, jogando mais casual e tal? Cara, não é isso que as pessoas da guild queriam. A nossa galera, o pessoal que comprava a ideia da guild, o pessoal que vestia a nossa camiseta literalmente, são pessoas que queriam um lugar pra jogar e pra dar tudo de si, mano, e viver essa parada aqui, viver esse jogo com tudo, né? Jogar, fazer o competitivo do jogo e tal. A partir do momento que eu percebi que eu não poderia fazer isso e que o jogo tava indo por um caminho tenebroso que não tava entregando isso pra gente, eu decidi fechar, justamente pensando assim, mano, eu ainda acredito nessa parada, mas os caras tão pisando na bola, não é o momento, eu não quero estragar aquilo que a gente tá construindo, vamos esperar chegar mais perto do lançamento pra gente de fato retornar. Parte de mim, sinceramente, já sentia um pouquinho que talvez isso não fosse acontecer, né? Desde esses 6 meses atrás aí. Mas outra parte de mim queria acreditar. Toda a nossa jornada, aquilo que nós prometemos que nós iríamos tentar fazer, nós não só fizemos, como nós fomos muito além e demos o máximo realmente dentro desse jogo. Nós temos aí todas as mensagens para comprovar, tudo que ficou até dos nossos inimigos, né? Implorando pra gente estar voltando de volta pro jogo, abrindo a guild nesse período aí desses últimos 6 meses que a guild tá fechada. Então, assim, eu não tenho arrependimentos em relação a esse caso. O meu único motivo aí de tristeza fica em todo o desperdício, né, das coisas que poderíamos ter vivido, mas que a gente acabou não vivendo aí devido a essa situação toda. O que aconteceu, cara? O que rolou? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, como a gente sabe, né, a gente sempre ouviu o Steven Sharif, diretor da empresa, falar que esse jogo era financiado por conta própria. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre falei isso, eu sempre passei essa informação adiante, porque o Steven Sharif mentia pra gente, metia o louco, e ele não deixava claro qual que era a real situação financeira do projeto. Existiam alguns documentos públicos, né, que vinham à tona vez ou outra, que mostrava que de fato ele tinha alguns empréstimos, né, feitos com alguns amigos que ele já comunicou e já falou em público em relação a isso. Ele dizia que ele tinha amigos que estavam dispostos a investir no projeto, mas que ele não precisava e que se algum dia ele precisasse de pegar investimento externo, ele poderia fazer isso, mas ele não precisava porque o projeto era financiado majoritariamente, né, principalmente por ele.
E assim a gente acreditava, assim a gente levava e assim a gente recontava essa história. E de fato, isso era verdade. Ele não tinha investidores no sentido real da palavra. Ele tinha empréstimos ali relativamente de pequenas percentagens da empresa que foram feitos com amigos dele. Só que o problema começou aí. Já existiram rumores de muitos anos atrás, eu já acredito que eu até já fiz vídeos aqui também no canal falando sobre isso, e não eram rumores, né, fatos aí de alguns anos atrás, que o Steven, ele começou a carreira dele associado a esquema de pirâmide, a empresas que mexiam com esquema de pirâmide. Só que tudo isso acontecia quando ele tinha lá os seus 18, 19, 20 anos, quando ele era bem novo. E o Steven já comentou sobre isso, a gente sabia que a mãe dele, que era muito envolvida com esse setor aí de empresas, essas empresas tipo Herbalife, tá ligado? Que vende produtos aí de suplemento e tal, nesse esquema de recrutar outras pessoas. A mãe dele sempre teve envolvimento com isso. E o Steven, ele ganhou ali os primeiros milhões de dólares justamente nesse esquema. Só que qual que é a questão? A fortuna do Steven sempre foi nos dita que ela não veio daí. E de fato não veio, porque de acordo com documentos públicos, o Steven só ganhou uma pequena parte ali de dinheiro, né, alguns poucos milhões, digamos assim, nesses negócios, né, de esquema de marketing multilevel. Não vamos chamar esquema de pirâmide, mas é basicamente isso, né? Então ele ganhou ali uma parte disso, mas a gente sabia que ele enriqueceu de fato no mercado financeiro, mercado imobiliário, né? E qual que é a questão? Eu já falei aqui pra vocês e eu sempre falava isso. Sempre que aparecia pessoas e falava, pô, esse cara aí tá passando um golpe, esse cara enriqueceu com o esquema de pirâmide. Eu falava, cara, não é exatamente assim. De fato, ele teve essa associação quando ele era mais novo, mas ele enriqueceu fazendo mercado imobiliário, vendendo casa, vendendo ações, esse tipo de coisa. O dinheiro dele veio de outras formas. E isso era verdade, era o que a gente sabia e ainda é, né, considerado verdade aí. A única questão essas amizades que ele fez desde a época aí da mãe dele, da juventude dele, ele trouxe também pra Intrepid. Alguns desses amigos que ele firmou esses contratos iniciais aí de empréstimos eram associados a essas empresas. E esses contratos que ele assinou, aparentemente eram contratos bem abusivos, com termos bem severos, que se o Steven não continuasse pagando ali as percentagens que ele devia, essas pessoas poderiam tomar, né, como posse todos os bens dele, inclusive a própria Intrepid Studios, se elas não pudessem pegar, né, o restante dos bens que ele tinha. Só que o que a comunidade está entendendo aqui ao longo dessa história é que o Steven acreditava que isso nunca fosse acontecer porque ele confiava nessas pessoas, né? Eram pessoas que ele fez esses contratos muito cedo, até possível, então aparentemente não teria problema. O leite começou a derramar e as coisas começaram a azedar, aparentemente, né, que agora tá tudo vindo à tona, ao longo dos anos. Que... doou R$3. Ora, eu ganho 10 milhões roubando pessoas com golpes e faço investimentos com isso e fico ultramilionário, que lógica boa. É isso, né? Ninguém falou que tá certo, cara. Ninguém falou que tá certo ou que tá errado, só falou o que é, pô. O Steven começou a ficar endividado, o estúdio começou a crescer muito e o desenvolvimento do projeto ele começou a demorar muito. Originalmente, isso era uma das preocupações que eu tinha, cara, e eu falei isso aqui já diversas vezes. Eu era tido muito como hater até, eu já tive várias discussões até com meus próprios amigos ali dentro da comunidade, porque eu ficava enchendo o saco com isso. O jogo ele era pra ter sido lançado antes de 2020. Nós estamos em 2026. Muito provavelmente, quando o Steven fez o planejamento inicial, todo o planejamento financeiro dele ali, ele imaginava que ele fosse fazer um jogo por menos de uma fração do que o jogo já custou até hoje. E os problemas começaram a aparecer justamente com esse desenvolvimento tão prolongado e esse custo tão caro que é de fazer um MMORPG. E o problema começou a ficar muito mais grave justamente quando as mentiras começaram a aparecer, porque o Steven ele nunca foi transparente com a comunidade e falava dos problemas financeiros. Ele sempre dizia pra gente que tava tudo certo, não tá rolando problema nenhum, que ele ainda... Cara,
mês passado ele fez uma live com a galera, com alguns criadores de conteúdo, e ele falou lá, pô, enquanto eu tiver controle da empresa, enquanto esse jogo aqui for financiado por mim e tal, esse jogo vai ter PVP, não sei o que, ele falando que tava tudo certo, tá ligado? E não tava, há muito tempo atrás que não tava. Ele começou a ficar com muitas dívidas, começou a deixar de pagar alguns serviços, começou a receber alguns processos em relação a isso, mas até então a gente ficava sabendo, hora ou outra, que a Intrepid tinha sido processada, mas até aí tudo bem, porque processo entre grandes estúdios acontecem, né? E o Steven sempre falava, não, isso aí foi só um caso separado, não sei o que, tá tudo bem. As coisas foram passando. Descobrimos então agora, através de alguns documentos oficiais que o pessoal tá começando a levantar, que alguns meses atrás... Zizinho doou R$3. Já diziam aqueles velhos ditados, filho de peixe, peixinho é pau que nasce torto não se endireita. Humilde. O Steven começou a fazer algumas manobras fiscais, vendendo a própria casa dele, por exemplo, para empresas de fachada do marido dele, né, o John Moore, que também era CEO, né, ele tinha ali uma grande parte da empresa. A empresa Intrepid Studios era financiada e fundada pelo Steven e o marido, né? Então ele começou a fazer algumas manobras fiscais com a casa dele, que era uma casa avaliada aí entre 3 a 7 milhões de dólares. Ele estava inflando o preço, né, da própria casa para tentar vender para o marido ali. Algumas pessoas estão dizendo que isso era um movimento fiscal, uma manobra fiscal para ele conseguir inflacionar o valor, vender e pegar o lucro para poder usar. Outras pessoas estão dizendo que ele estava fazendo isso para proteger esses bens de eventuais processos por parte desses acionistas, porque ele já estava, né, tendo problemas aí, discussões e divergências com esses acionistas que não estavam sendo pagos, né, que eles estavam querendo correr atrás aí do que era deles, né, que tinha crescido ao longo do tempo, porque o Steven, cada vez mais que ele estava ficando... Com R$3,01. Ora, eu ganho 10 milhões roubando pessoas com golpes e faço investimentos com isso e fico ultramilionário, que lógica boa. Veio de novo? Déjà vu? Bem, valeu aí. Não sei se veio de novo, se deu ruim aqui, mas obrigado aí pelo de novo, sei lá. Tamo problemas financeiros, ele vendia parte da empresa, né, aumentando a percentagem. Eu acredito que a maior parte da empresa chegou a ser 9,7%, alguma coisa assim, que ficou com um desses investidores, né, que a gente até então não sabia, não tinha esse conhecimento. Então, com isso, chegou um momento que aparentemente o quadro de acionistas da Intrepid decidiu abrir um processo contra ele. Eles pegaram controle criativo da empresa. O Steven acabou perdendo a maior parte, né, do controle da própria empresa que ele tinha fundado. E a galera começou imediatamente a correr atrás de dinheiro, que é o que pessoal relacionado ao mercado financeiro sempre vai fazer. Eles vão querer recuperar o dinheiro, fazer o máximo de lucro possível. O Steven começou a receber ordens que ele não concordava. Primeiro pediram para ele demitir 50 funcionários. Ele se negou, porque eles queriam demitir a galera sem nem pagar o PTO dele, né? A indenização ali que eles mereciam. O Steven se negou, eles brigaram ali por várias semanas, até que eles fizeram o Steven demitir 10 pessoas, ele realmente foi lá e ele demitiu essas pessoas, eles não quiseram pagar o último salário, os bônus ali da galera. É dito pelos próprios desenvolvedores que o Steven pagou do próprio bolso esse salário dessas 10 pessoas, né, que os bônus ali que estavam atrasados, mas então a empresa decidiu pedir para demitir mais 100 funcionários extra e terceirizar parte do desenvolvimento do Ashes lá para as Filipinas. Ou automatizar, né? Tem algumas... R$3,02. Caralho, não mano. vou até no esquema disso quem. A única pirâmide que quem entra no começo perde mais. Caralho.
informações dizendo que eles queriam mandar parte do desenvolvimento para offshore ou automatizar ali e demitir uma galera. Também não iam pagar nenhuma dessas pessoas, o Steven se recusou. Ele pediu demissão como protesto. É sabor de pirâmide. É só sabor. Pra ver se ia rolar uma negociação, e eles simplesmente cagaram e substituíram ele, colocaram outra pessoa como diretor. Então todo o time de lead, né, os desenvolvedores ali principais também decidiram sair. Por consequência, os investidores, eles cansaram porque não é também o ramo deles, não é a indústria deles provavelmente, eles só tacaram o foda-se, demitiram todo mundo, fecharam o time, fecharam o estúdio e começaram a vender os assets da empresa. O código do jogo, os assets, a maioria das coisas estão já sendo negociadas e vendidas para empresas offshore aí. O jogo tá sendo basicamente sucateado e vendido os pedaços. Então, assim, as chances de existir negociação com alguma empresa para comprar o jogo já praticamente zero, né? Esquece isso, não vai acontecer. Dito isso, cara, o que aconteceu, né? Mano, um bololô de merda. Muita incompetência, muito ego, muita mentira, muita falta de transparência, muita inexperiência também e muita má fé. Eu acho que foi o que aconteceu no final das contas por parte do diretor da empresa, por parte do Steven Sharif. E no final, cara, a única coisa que ficou, né, as verdadeiras vítimas dessa situação, primeiro são os mais de 250 funcionários que perderam seus empregos do dia pra noite, com um e-mail falando que eles nem sequer iriam receber o salário do mês de janeiro, nem sequer vão ser pagos por causa disso. Foram mandados embora sem nenhum benefício, sem direito a nada do dia pra noite. E nós, a comunidade, que investimos, acreditamos e, fomos enganados, né? Quando a galera zoava que o Ashes of Creation era um scam, era um golpe, mano, a realidade é que realmente foi, né? Esse final, ele tem todo o sentimento, toda a cara, toda a história, o cheiro, o sabor e o gosto de um golpe, né? De um scam. Por mais que talvez não foi essa a intenção, porque o Steven, de fato, ele queimou as economias dele, ele gastou tudo que ele tinha, ele se complicou judicialmente. Tem sabor de scam. O foda é que esse realmente tem sabor de scam, né? Porque todo mundo que tava no scam saiu com prejuízo, né, velho? O Steven saiu fudido, sem mansão, endividado, sem amigo, todo lascado, sem jogo. Todo mundo se fudeu, né? É sabor de scam mesmo, caralho, meu irmão. Inclusive, ele vai ser investigado agora por conta disso. Ele destruiu a própria vida e a própria carreira pra tentar fazer esse jogo dar certo. Ele começou a se endividar, e talvez por ego, por orgulho, ou não sei, por não aceitar o próprio fracasso. Ele não quis admitir, não quis pedir ajuda, não quis falar que eles estavam com problemas financeiros. Ele foi tentando fazer manobras fiscais pra tentar levar isso com a barriga, talvez acreditando, né, que uma hora o projeto poderia lançar, uma hora ele poderia recuperar esse dinheiro. Eu acredito que ele apostou também muitas das últimas fichas dele nesse lançamento da Steam, mas quando a casa caiu, quando quebrou tudo, ele acabou perdendo. Nem fudendo, cara. Esse lançamento da Steam aí, eu não sei não, mano. Se bem que agora eu não sei também, que, tipo, vai brigar contra quem, né? Eu ia até falar que o lançamento da Steam foi feito para eles poderem dizer que o jogo foi lançado, né? Para não ter que dar reembolso. Mas a verdade é, os caras não pagaram nem os funcionários, né, irmão? Tu acha que vai pagar você? Vai dar reembolso para você que comprou por $500? Mas nem fudendo que vai dar reembolso, né, cara? Que se foda, né? Saborscan doou R$3,10. Steve é tão redil que matou o jogo no alpha para não sobrar nada para o beta. Não sobrou nada pros petinhos, cara. O maluco é alfa demais, né, velho?
O maluco é alfa demais, velho. Tá maluco. A coisa que, real, eu acredito que era a coisa mais importante pra ele, que era essa empresa. E o mais complicado também em relação a toda essa situação, né? Eu tô vendo muita gente falar, pô, mas onde que tá o aviso oficial? Onde que vocês estão pegando essas informações? Onde que estão saindo essas informações? Cara, assim, ó, de verdade, para um pouquinho pra pensar. Você acha mesmo que uma empresa que tá literalmente dando um golpe na comunidade, isso aqui é literalmente um scam, um golpe que tá acontecendo, um rug pull com a própria comunidade, você acha que os caras vão lá e vão fazer um anúncio público falando, valeu seus otários, a gente tá enganando vocês? Porra, mano, pelo amor de Deus, né? Vamos parar pra pensar um pouquinho. É óbvio que não tem, talvez nem vai ter anúncio oficial, mano. Aí... Anúncio... Anúncio oficial do Scam. Querida comunidade, venho por meio deste informar que foram bonitos 10 anos de puro desenvolvimento, de parceria e comunhão. Mas precisamos avisar que vamos roubar todo mundo e... Pau no cu de geral. E tá todo mundo avisado, hein? Só pra dizer que não avisamos, é nóis, né? Porra, não vai. Comunicado, valeu, falou. Não vai rolar, né, velho? Não vai. A empresa, ela tá agora... Basicamente, quem é o dono da empresa é uma tal de Karen, uma mulher que vem lá de esquema de pirâmide. É essa pessoa que tá aparecendo aí. Caralho! Mano. Então, assim, não tem ninguém pra falar pra vocês e pra fazer comunicado oficial. Todas as informações que estão sendo apuradas, elas estão vindo dos mais de 250 funcionários que foram demitidos do dia pra noite, sem nem receber o último salário deles, nenhum benefício, e obviamente de documentos oficiais que a galera está levantando, né, através de alguns sites do governo lá dos Estados Unidos. Relatórios financeiros, documentos fiscais ali da empresa, e a galera tá montando as peças desse quebra-cabeça. Não existe uma fonte oficial, uma informação oficial com um anúncio avisando que o jogo vai ser desligado, porque, cara, isso aqui não é uma situação normal que tá acontecendo, beleza? Não é como se o jogo tivesse fechado e talvez eles vão negociar com alguém. Vocês estão na Disney, vocês estão viajando, vocês estão achando que é isso que tá acontecendo, mano. Isso aqui foi um golpe, acabou, fechou tudo, o jogo tá sendo desligado, desmanchado e vendido, sucateado pra quem quer pagar por uma pecinha ali do jogo, tá ligado? É isso que tá acontecendo. Então, assim... as fontes de muita coisa que eu vou estar falando nesse vídeo, obviamente ela vem desses desenvolvedores. Eu conversei com alguns deles no privado. O Nice Gaming é outro criador de conteúdo que também tá trazendo essas informações. Jamie Chaos é outro criador de conteúdo que também tá trazendo. Phantom Max, do Theory Forge, também é outro criador de conteúdo que tem acesso aos desenvolvedores e tá trazendo. Todas essas pessoas, eles não estão mentindo, eles têm acesso e contato direto com esses desenvolvedores. Obviamente, alguns desses desenvolvedores, eles não estão sendo postados, a screenshot com o nome e a cara deles, porque, porra, né? Confidencialidade. A galera que tinha contratos de NDA assinado, eles não vão estar vazando exatamente quem são, até porque tá um monte de processo legal agora envolvendo toda essa situação. Essas pessoas que eu falei, assim como as informações que eu estou passando aqui, elas são confiáveis. Agora, se você vai querer acreditar ou não, daí vai de você, né? Vai da tua própria consciência. Quem sabe, talvez a nova diretora da Intrepid, a Karen, não faça um comunicado oficial. Vai essa fazer. Mulher que veio de um monte de esquema de pirâmide, essa pessoa que literalmente sequestrou a empresa e demitiu todos os funcionários. Ou, se você quiser acreditar no Steven, né? Outra pessoa também extremamente mentirosa, suja, com um histórico bem duvidoso. Se você quiser acreditar no que ele fala, você pode acreditar também. Ou você pode acreditar no lado das pessoas que realmente viveram isso, foram demitidas, sabem o que aconteceu de verdade e estão falando, né, essas vítimas de toda essa situação. Começou a vazar agora algumas screenshots até minha que eu postei, pelo que parece estão viralizando aí alguns portais de notícia, em relação àquela guild, a Invus, que eu sempre comentei com vocês aqui. Eu já fiz um monte de vídeo nesse canal falando desses caras desde aquela época que eu falava, tentei lutar contra, né, falando, porra, esses caras aqui, eles têm favoritismo, esses caras são apoiados pela empresa e tal. A galera me chamava de louco, a galera falava que eu tava chorando, que era drama.
tá aí, né, a prova, foi vazado. Since you all were team foiling in the past, I can clear things up now. Yes, there was favoritism. There were ex-mods who would help. Caraca, mano. O cara confirmando que teve favoritismo. Cadê? You up? Yep. Just woke up. Actually. I just removed you from... Caraca, o maluco no speed down. E aí, tá acordado? Tô sim, acabei de acordar. Beleza. Já tirei o seu ban já, tá tranquilo. Pode vender, meu. Pode continuar vendendo que tá safe. Humilde. Que esse cara, ele de fato, ele era um amigo pessoal do Steven, o líder da Envus, o DA. Ele era um amigo pessoal do Steven, que o Steven pagava pra ele. Ele estava na payslip, né? Ele era um funcionário. Steven basically unbanning. Olha lá, o Steven basicamente me desbanindo por RMT que eu fazia nos outs. That got banned, que foram banidos, tal. Now might be smart. Given the state of people raging right now, I might be smart to let them cool down a bit. Caraca, olha isso, mano. Dado ao nível de hate que a galera tá dando agora, é melhor a gente dar um tempinho antes de, né? G2G. And this wasn't even Epic NPC sales power, leveling accounts, etc. O maluco farmou, hein, cara? O maluco farmou legal, hein, mané? Da própria Intrepid, que ele entrava em outros estúdios para colher informações e repassar pro Steven, né? O Steven mandava ele em outras empresas, assinar um NDA com os caras para fazer espionagem, né? Pra ele. E esse cara, obviamente, ele fazia RMT, vendia Gold, vendia um monte de coisa. Sempre que ele era banido, o Steven desbania ele automaticamente. Tem um monte de evidências aí, um monte de provas. Eu passei anos aqui tentando falar em relação a isso. A consequência que eu tive, basicamente, foi ser escorraçado ali pelos CMs, pelos mods. Eu recebi um monte de strike, um monte de warning na minha conta por ficar falando sobre esse assunto. Eu literalmente tô num ponto que, se o jogo tivesse aberto, qualquer coisa que eu fizesse errado, mano, se eu xingasse alguém no chat, alguém me reportasse, eu ia perder minha conta e tomar um ban permanente. Eu tava nesse estado, né, com a empresa. Eu fui negado de entrar no programa de criador de conteúdo oficial, justamente por falarem que eu não tava com uma boa relação com a empresa e tal. No final das contas foi tudo porque eu fui muito envolvido nesse cenário e eu tentei realmente falar contra esses caras e tal. E no final, cara, tudo que nos resta agora é aprender uma lição. E eu particularmente gostaria de tirar esse tempinho aqui também para falar para vocês o que eu aprendi com tudo isso, do que eu me arrependo, né, em relação a toda essa história, a toda essa situação. Vamos lá. R$3,13. Zeus, por meio deste comunicado, venho dizer as seguintes palavras: perdeu o mané, good night. Good night. Olha pro donate aí, cara. Primeiro, eu não me arrependo em nada de tudo que eu tenho feito, né, com a comunidade, com a guilda, de ter me envolvido com esse projeto no jogo, porque eu acredito que, apesar da gente não ter vivido o auge que poderia ter sido o lançamento desse jogo, eu fiz amizades que eu vou levar pro resto da vida. Eu conheci pessoas... Antes de começar, tá ligado? Eu tô vendo que esse papo aqui é o mesmo que várias pessoas vão dar. Então, já que a gente tá falando de coisas, aprendizados e lições, vamos falar uma coisa? Meu irmão, todo MMORPG tem guild, todo MMORPG tem gente nova começando. Você quer fazer amizade no MMORPG? Escolhe qualquer um, brother. Qualquer um. Abre o caralho de uma guild e começa a chapar gente. Você vai conhecer um monte de gente nova. Tu vai fazer amigo, tu vai rir junto, tu vai viver... Qualquer um, cara. Qualquer um. Você não precisa da porra do Ashes of Creation ou de qualquer jogo novo pra você fazer isso, velho. Qualquer um tem as mesmas coisas, tá ligado? Qualquer um. Então, cara, esse papo de fiz amizade, claro que você fez. Qualquer jogo que você começar a jogar, abrir uma guild e começar a chamar gente, meu irmão, tu vai fazer novos amigos, tu vai conhecer gente e tá tudo certo, velho. Você não precisa pagar $500 pra começar um novo jogo e fazer isso, tá ligado? Isso eu acho que é o primeiro. Se você não sabia disso até agora, cara, saiba, tá ligado? Saiba que tá rolando, mano. Em qualquer jogo tá rolando. Pessoas incríveis que me ajudaram durante toda essa jornada.
toda a galera ali da minha staff, todos os amigos que eu fiz pelo caminho, todos os membros da guild que eu tive o prazer de passar longas e longas horas em call com cada um de vocês, as risadas, os memes, as piadas que a gente trocou. E vou falar mais, cara. Essa parada que o Lineker tá falando, ela só aconteceu nesse nível porque, cara, eles dedicaram tempo, mano. Essa é a parada mais difícil que a gente tem hoje. Não é falta de recurso, sacou? Não falta estrutura ou recurso dentro dos jogos pra você montar uma guild e fazer amigos. Só que, cara, guild dá muito trabalho. Tem que conectar o que o Lineker tá falando com o que ele falou lá no começo, cara. Lembra dele falando lá no começo que ele dedicou tempo de vida, noite sem dormir, da saúde dele, deixou de participar de coisas da família, de amigos, tá ligado? Essa parada tem que se conectar, você não pode tirar uma coisa da outra, tá ligado? Porque fica esse romantismo de, nossa, eu fiz amizades e demos risada e não sei o quê, só que não pode desconectar com o que tem que ser feito pra você chegar aqui, cara. Pra você montar uma guild, pra você, cara, cultivar uma galera, dá trampo, mano. Dá trampo pra caralho, você ser líder, ter staff, gerenciar coisa, chefe de guild, e guerra, e não sei o que, e planilha, e bababá. Mano, dá muito trampo. E não é porque falta MMORPG, que falta guild, que falta recurso, que as pessoas não se envolvem mais com isso. As pessoas não se envolvem mais com isso porque dá trabalho, brother. Pra você entrar numa guild e poder vivenciar isso, alguém tá se fudendo, meu irmão. Alguém tá se fudendo. Você pode ter certeza que alguém tá passando mais tempo gerenciando as merdas do que jogando. Pra você poder jogar, fazer amizades, com Bauá, Hakuna Matata, passeando pelo mapa, alguém tá, porra, com planilha, gerenciando, controlando, cobrando, tendo reunião e não sei o que, papapá, sem dormir. Tem uma galera fazendo isso. Em consequência, em algum momento, essa staff também vai conseguir, cara, curtir o jogo, vai ter esses momentos, vai viver isso junto com a guild. Mas, pô, cara, é importante conectar esse romantismo com a realidade, tá ligado? A realidade, cara, tem que se conectar com o romantismo. Não dá pra separar essas duas coisas, mano. Senão fica meio complicado. Então saiba, cara, você pode viver isso em qualquer guild. Qualquer jogo tem guild, tem gente lá dedicada pra fazer as coisas. Em qualquer jogo. Você não precisa esperar um novo MMORPG Salvador pra poder fazer isso. Segundo, se você vai criar uma guild, você tem que saber que dá muito trabalho, cara. Cuidar de uma guild é quase como abrir uma empresa, tá ligado? Se você quer que ela funcione, que ela floresça, que ela atraia novos jogadores, que ela mantenha esses novos jogadores, cara, dá muito trabalho. Eu lembro da época da Ghosts, quando a gente abriu a Ghosts no BDO, quando o jogo foi lançado, nós tínhamos 5 guilds. Cada guild com 100 pessoas, eram 500 pessoas. Meu irmão, eu chamaria a Joana aqui pra vocês terem noção, mano. Na época da guild do Terra pro BDO, velho, eu não conseguia viver, brother. A minha vida era a guild, tá ligado? Tudo girava em torno da guild. Era onde eu estava, mano. Porra, tava trampando, era reunião, era call no celular, viagem. Mano, o bagulho consome a tua alma, velho. Consome a tua alma, tá ligado? Teve muitos momentos fodas. Claro, tem pessoas que eu conheço até hoje, cara, que vieram lá do Terra. Com pessoas que eu conheci aqui no BDO, são amigos, são parceiros. Muita coisa maneira aconteceu, mas caralho, meu irmão, tive que dedicar muito tempo a essa parada. E a gente nunca conseguiu ser hardcore. Sabe o que acontecia por a gente nunca ter sido hardcore? A galera entrava na guild, a gente preparava, ensinava, cultivava, o cara aprendia o jogo, começava a deslanchar. Aí você pensava, caralho, deixei o cara forte. Agora esse cara vai virar mais um membro da guild que vai ajudar a gente a crescer mais. Pau no meu cu. Esse cara pegava e escolhia, quais são as duas top guild versus one ou big damage. E ó, metia o pé, meu irmão. Escolhia quais duas guild top e saía fora. A gente era praticamente o curso preparatório pra guild top, tá ligado? O cara entrava, eu ensinava, cultivava, quando o cara ficava bom, ele, ó, metia o pé pra uma top e pau no meu cu, meu irmão. E pau no meu cu, que se foda, tá ligado? Que se foda, meu irmão. Então, cara, porra, eu já ouvi esse mesmo argumento que eu acho que o Lineker vai usar diversas vezes, agora, nesse momento de Ashes of Creation. Mas, cara, isso me incomoda, esse argumento, tá ligado? Porque fica essa sensação de que, pô, você só consegue viver isso no Ashes. Só o Ashes te proporcionava isso. Só um novo jogo vai te proporcionar isso. Nossa, os novos jogos não tem isso. A gente acabou de ver o vídeo do Patriota, né, cara? Pera aí. Nura doou R$3,50. O verdadeiro RPG é os skins que fazemos nos amigos.
Por 500 dou eu quero o WhatsApp de todo mundo, seremos mais que amigos, seremos friends. Valeu pelo donate aí, Nora. Cara, a gente acabou de assistir o vídeo do Patriota e ele falando coisa parecida de, nossa, você vai conseguir criar guilds, fazer amigos e não sei o que. Cara, pô, pelo amor de Deus, cara, se você é meio que novo nesse universo de MMORPG, você tá vendo essa treta, saiba, mano, você não precisa do Ashes of Creation pra viver isso, você não precisa de um novo jogo pra viver isso, mas a estrutura e dedicação a uma guild é a mesma, tá ligado? Você quer criar uma guild, pode ser uma guild casual, tá? Guild só pra amigos e tal. Cara, você vai ter trampo, você vai ter gerenciamento, vai precisar de staff, vai precisar de dedicar tempo que você podia estar jogando a cuidar da sua guild para que os membros possam ter uma vida saudável e provavelmente esses membros vão cagar na tua cabeça muitas vezes porque vão procurar, porque eles estão preocupados com os deles, meu irmão, e foda-se você também. E se você quiser ter uma guild hardcore, aí, meu irmão, se prepara para fazer o mesmo sacrifício que o Lineker fez ou algo parecido com isso, porque dá muito trabalho, mano. Não é só esse mar de rosas, tá ligado? Não é só esse mar de rosas, velho. Ali dentro. Nós vivemos muita coisa dentro desse jogo. Esse bando de retardado que fica comentando aí, zoando, dando risada, falando que o jogo nunca nasceu, que o jogo morreu. Essa galera não jogou, né? A gente jogou, mano. A gente jogou mais horas desse jogo do que 90% desses retardados jogaram de MMOs que estão lançados há décadas aí, no final das contas. Então, pra todos vocês, eu só queria deixar o meu agradecimento de verdade, e eu queria compartilhar com vocês um aprendizado, mano. Fatico do R$3. Mano, o jogo não tinha nada criptografado, tem um Discord com todos os códigos aberto e um servidor já aberto kkk, os caras já tão criando um private, os caras eram muito amadores. Onde posso te mandar os prints? Kkk. Cara, eu juro pra você que eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso. Quando ele começou a falar de vender código, eu falei, cara, não vai demorar pra gente ver um servidor privado do Ashes of Creation. E vou te falar mais, hein? Eu vou fazer a previsão aqui, ó. Não vai demorar pra ver um servidor privado de Ashes e não vai demorar pra ver alguém pegando o código do Ashes e fazendo melhor do que eles. Vocês querem apostar? Vocês querem apostar que a gente vai ver a porra de um servidor de Ashes of Creation saindo e os caras vão fazer melhor do que a porra da equipe da Intrepid. Só espera. Só espera pra tu ver, mano. Só espera pra tu ver. Pode mandar no Discord, cara. Tem uma galera também querendo me mandar algumas paradas. Talvez eu faça um vídeo, talvez não. Eu não vou garantir. Mas manda pelo Discord mesmo, pô. Manda no Discord. Exclamação Discord aí, tu vai colar no meu servidor. Tu vai me achar online lá. Só mandar. Acho que esse estilo de jogo que nós acreditamos e que nós gostaríamos muito de jogar, esse estilo de MMORPG old school, com sistemas mais hardcore, jogos focados em PVP de mundo aberto, MMORPG massivo nesse estilo, sem pay to win, né? Nenhum tipo de pay to win. Esse estilo de jogo, de verdade, mano, é coisa do passado. Morreu, está enterrado. Eu acho que a Intrepid era a única empresa que teria a possibilidade de fazer isso aqui acontecer, porque eles eram financiados por uma pessoa que, de fato, acreditava muito que isso pudesse dar. Tirezito doou R$3. Os magos dos privates lançam esse jogo completo melhor que os teve em menos de um ano. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo que vai rolar, velho. Certo? Só que o custo e o tempo de desenvolvimento foi tão grande, que ele não conseguiu, começou a se endividar, quebrou, se enrolou com um monte de problema, começou a acontecer um monte de coisa, e isso aqui provou pra gente que nem no cenário perfeito de existir um louco capaz de destruir a própria vida pra tentar fazer um jogo desse dar certo, mesmo nesse cenário, não deu. Então, mano... Ah, cara, eu discordo dessa porra aí. Eu discordo dessa parada aí, mano. Fatico doou R$3. Já tá no seu privado do Discord. Demorou, Fatico. Eu não vou ver agora, tá, Fatico? Eu vou ver depois, com calma. Mas valeu, cara, eu vou ver. Cara, eu discordo dessa parada aí, mano. Assim, primeiro eu discordo. Eu não acho necessariamente que... Eu acho que o hardcore old school não é o mainstream. Mas dentro dos MMORPGs, eu acho que vai ser sempre um nichozinho que vai ficar ali, tá ligado? Sempre um bolinho menor do que todos os outros. Mas tem público, né, cara? A gente tá vendo aí o Dread Mist. Acabou de sair o Dread Mist aí com essa mesma pegada, super simples lá, o discussão hardcore.
e a galera tá se acabando nele lá, né, cara? Eu não acho que seja o maior público, mas, cara, eu acho que tem gente pra jogar. E o próprio Ashes mostrou isso, né, cara? Pô, quando o jogo lançou ali na Steam, cara, ficou por muito tempo, né, com 20 mil, 30 mil pessoas online e tal. Então, assim, existe um público. Ele não é o maior público, mas ele existe, né? E a expectativa, de fato, era que o Ashes fizesse esse teste, né? Que ele fosse o nosso teste. Cara, será que um MMORPG de última geração, né, feito nesses moldes, daria certo? O Ashes era meio que a tentativa pra gente ver se isso ia acontecer. Quem tava tentando fazer isso também era o Cory Punk. O Cory Punk já peidou, né? Peidou fortíssimo já para esse raciocínio de hardcore, já abriu as perninhas e vida que segue. Então meio que o Ashes de fato era o último dos moicanos, né, tentando fazer isso. Só que eu não acho que o Ashes esteja no cenário perfeito, cara. Eu dei esse exemplo mais cedo. A falta de experiência, ela é um bagulho muito potente, cara. Ela é muito potente quando se fala de negócio, né? Porque quando você é muito idealista, você tem uma ideia muito foda, que as pessoas até corroboram com ela, você quer fazer essa ideia acontecer, você esquece de olhar, muitas vezes, pro negócio em volta do projeto. Eu vivi isso na pele, assim, na carne viva. Imura doou R$3,50. FAX. Acho que vou jogar um que vi na Steam, parece promissor e o desenvolvedor ama demais, tal de New World. Valeu pelo donate aí, cara. Eu vivi essa aí, cara, na carne viva, quando eu tinha uma lan house. Eu tinha uma lan house, a gente tava indo bem, tava ok, só que a gente sabia que a lan house ia deixar de existir, né, cara? Em algum momento a lan house não ia funcionar mais. E a gente teve a oportunidade de crescer. A gente comprou um ponto, né, de uma empresa que já existia, que era um restaurante. Os caras já eram um restaurante, bar e lan house. Então a gente comprou esse ponto e assumiu essa responsa, né? E a partir daquele ponto a gente saiu era eu e um sócio, a gente saiu de uma realidade onde a gente só cuidava de uma lan house, que a gente dominava muito, a gente era, cara, praticamente, a gente foi por muito tempo a melhor lan house de Angra dos Reis, cara. Se você procurar historicamente aí Zeus Lan House em Angra dos Reis, provavelmente você vai achar resquícios nossos lá, que a gente realmente fez um bagulho muito foda na cidade. Só que a gente queria, né, a gente queria continuar, né? Então a gente deu esse passo muito largo de sair de lan house para virar uma lan house, bar e restaurante. O que eu sabia de restaurante? Porra nenhuma. Eu sabia comer. O que eu sabia de bar? Porra nenhuma. Eu sabia beber na época, né? Então, vamos tentar? Vamos. Tomamos no cu, cara. Porque, velho, o negócio em volta disso, cara, é bizonho, tá ligado? É muita coisa, cara. A quantidade de comida que você tem que comprar, estoque. Eu tinha 10 funcionários. Meu irmão, eu tive que demitir funcionário. Teve dia que eu tive que demitir um funcionário no meio do almoço, que a menina tava falando merda, um monte de merda. Eu falei, cara, rala, vai embora. Eu tive que ir pra cozinha fazer salada. Meu irmão, cara, foi uma loucura, tá ligado? Uma loucura. E nós fracassamos, cara. Fracassamos miseravelmente, mesmo dentro dos fatores externos, que também influenciaram muito na parada. Cara, a gente errou muito por falta de experiência, tá ligado? Se a gente tivesse experiência, expertise na parada, talvez eu estivesse até hoje trabalhando com uma lan house, com um restaurante ou qualquer coisa do tipo. Mas a nossa falta de experiência, mais outros fatores, levou, né, obviamente, ao fracasso, né, cara? Fali, fiquei com uma dívida absurda, demorei 10 anos para pagar essa dívida, isso já foi, né? Isso é história, é muito passado isso, hoje já tá tudo bem. Mas, cara, eu não acho que seja muito... Quando a gente fala de um MMORPG, pô, eu tinha 10 funcionários, né? E eu já caguei no pau, né, cara? Agora tu imagina um projeto do tamanho de Ashes of Creation, um MMORPG a nível global, AAA, com 250 funcionários, meu irmão. Você imagina o tamanho dessa pica para um cara que só jogava Arcade, né? A experiência do cara era jogar Arcade, né, velho? Então, brother, é um bagulho pica, né? Então, eu não acho que o Ashes of Creation estava no cenário perfeito, porque ele não tinha uma pessoa com know-how para fazer a parada. Tinha gente que trabalhou na Blizzard, tinha gente que trabalhou não sei aonde, até tinha, mas quem tava no comando não tinha trabalhado em porra nenhuma. O cara que desenvolveu na Blizzard, ele é bom em desenvolver também, beleza. Mas e quem cuidava da empresa? Quem fazia o financeiro? Quem gerenciava? Esse cara tinha experiência em porra nenhuma. Tinha experiência em marketing multinível, né? Então, cara, não sei. Eu não acho que o Ashes of Creation era o cenário perfeito. Eu acho que ainda há espaço para alguém tentar fazer algo do tipo, né? Pegar um jogo novo, AAA, de grande porte, e tentar fazer algo mais nessa direção hardcore, old school, e fazer um bom trabalho que tenha também expertise no mercado. Eu ainda acho, eu não tenho certeza, eu sei que o público é menor, mas eu não sei se não funcionaria, tá ligado? Não tem espaço.
Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. Só que tem que cair na mão da pessoa certa. O Ashes of Creation não tava no cenário perfeito, não, velho. Ué, de onde surgiu essa confiança do dono do Ashes pra ele ser a referência maior que a própria empresa? Então, onde surgiu toda essa confiança do dono do Ashes pra ele ser a referência maior que a própria empresa? Não entendi essa pergunta. Em 2009, falar que a ex-funcionário da Blizzard era uma carteira fortíssima. Hoje não tem tanto peso. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Desencana, tá ligado? Esse tipo de jogo aí, a gente só vai poder experienciar ele em servidor private, quem quiser jogar, né? Feito ali e cuidado ali por comunidade. E nas nossas memórias, mano. Então, assim, o que vai ficar daqui pra frente pra quem gosta desse estilo de jogo, cara, são as memórias, são as histórias, são as coisas que a gente já viveu. E vamos tentar nos divertir em outros tipos de jogos que tenham por aí, né? Em outros tipos de atividades, em outros tipos de coisas que a gente pode fazer. Não acreditem mais nesse tipo de... E, velho, eu vejo a galera falando desse MMO da Riot. Primeiro, se tem uma coisa que o MMO da Riot não vai ser, é hardcore old school. Isso aí, esqueça tudo, né? Não existe a mínima chance, cara. E a Riot agora, mano, tá mostrando que, cara, nem tudo são flores. Ela tá aí com um jogo totalmente fora da bolha dela, que é o 2XKO, e não tá essas maravilhas todas não, cara. Não tá desbocando, não. Ela tá cuspindo dinheiro, que é o que ela tem pra cuspir, pra fazer campeonato, tá botando milhões em campeonato, em cenário competitivo, mas vai ver o que a comunidade tá falando do jogo, tá ligado? Não tá essa maravilha toda não, cara. Tá bem longe, na verdade. JBase enviou um superchat no valor de R$5. O pior disso tudo vai ser aguentar a segunda leva dos vídeos. Os Morpigs estão morrendo por causa do Ashes. Valeu pelo donate aí, cara. É verdade, cara, essa nova geração vai acabar saindo. O Hytale ela não tancou, tá ligado? E, pô, é um projeto de sucesso. Tanto que os caras que fizeram o projeto pegaram e o jogo tá bombando pra caralho aí, né, velho? Então, cara, segura a onda, cara. A Riot tem o peso dela, a empresa foda, mas, cara, ela não tem experiência em tudo, não, sacou? Sabe o que é mais da hora? Ela começou o MMORPG dela e chamou quem? Um cara que era do WoW. Você tá animado? Você fica animado? O último cara que era experiente do WoW que tentou fazer um jogo foi aquele lá que fez o Project Ghosts lá. Vocês viram aquela merda? O cara era o bambambam do WoW lá, o Nightcrawler, né? Nightcrawler era o bambambam do WoW. Vocês viram o projeto dele lá? O Project Ghosts? Uma merda, velho. Uma merda. Uma merda colossal aquele bagulho. Então, velho, sei lá. Calma, vai com calma. Que eu falo pra vocês sempre, meu irmão. Pega um jogo que já tá no mercado, velho. Tem tanto jogo pra jogar, molecada. Tem tanto jogo pra jogar, velho. Pega alguma coisa aí, mano. Tem um monte de coisa pra jogar aí, velho. Só vai, mano. Eu estou pronto pros Zeus lançar 4 tardes por semana de aleatório falando que meus estão morrendo. Pode ficar, vai chegar. Essa hora vai chegar, não se preocupe. De promessa desse estilo de jogo específico, porque, de fato, acompanhando esse desenvolvimento por mais de 6 anos, eu acredito que é algo que não é sustentável, é algo que não é possível de ser feito, né? Mas nos tempos de hoje. O projeto da guilda, né, a Nova Ordem, que quando eu abri ela lá 5, 6 anos atrás, faz muito tempo mesmo, foi 6 anos, já bateu 6 anos atrás, eu falei pra vocês, né, que essa guild, ela nasceria e morreria dentro do Ashes of Creation. É um projeto que eu fiz apenas para o Ashes of Creation, porque era o único projeto de um estilo de jogo que eu gostaria de jogar. Então, oficialmente, nós também chegamos ao fim da Guilda Nova Ordem, dessa comunidade, desse canal, de tudo que eu trouxe aqui pra vocês, de tudo que eu fiz, é oficialmente o fim, porque eu não pretendo migrar pra nenhum outro MMORPG. Eu falei pra vocês, né, que o Ashes ia ser a minha aposentadoria, ou dava certo, ou eu não ia mais estar jogando MMORPGs. É exatamente isso que eu pretendo estar fazendo. Vou focar nos joguinhos de survival, nos outros joguinhos ali de estilo que eu curto, porque infelizmente eu sou um cara muito chato e eu não gosto desses MMO que tem hoje no mercado, mano. Eu gosto de guilda, tá ligado? Pra mim é GVG, pra mim é conteúdo aberto ali, PVP, e a única coisa remotamente parecida com isso que existe é Albion, que é um estilo de jogo ali que não é, né,
clássico ali, sistema de tríade, de classes, enfim, eu já falei sobre isso aqui antes, não é o estilo de jogo que me agrada, apesar de ser o mais próximo que possa existir, né, desse estilo. Todas as pessoas que estão na nossa comunidade do Discord, eu pretendo estar ainda deixando, obviamente, o Discord aberto ali, a comunidade aberta. A gente vai migrar ali para uma comunidade de jogos, para quem quiser estar jogando ali outras coisas. Vocês podem sempre ali ter acesso ao Discord. Eu não pretendo sumir, obviamente, eu pretendo continuar sempre por aí trocando ideia e falando com todo mundo. Com tudo isso dito, cara, só me resta de verdade agradecer aí a todos vocês pela força, por esses anos de confiança que vocês tiveram, de apoio que vocês tiveram no projeto, de paciência. Eu só tenho... E vou falar uma parada que eu já tinha falado na live também, cara. Sabe qual foda? O público que joga, que gosta desse formato, é o público mais fácil de ser enganado, né, mano? Porque realmente, cara, a gente não tem muitos jogos hardcore old school saindo, né? Por aí. Então qualquer coisa que sair, com o mínimo de promessa relevante, vai passar o rodo de novo, geral, né, mano? Vai levar todo mundo pra casa, né? E tá todo mundo na ânsia. Esse público em específico, né? Tá desesperado, né, velho? Por qualquer coisa, né? Qualquer projeto, né, velho? Então, porra. Eu mesmo, qualquer merda dessa pra testar, é foda. É uma galera que tá vendida, né, mano? Vendida. Qualquer coisa que sair, tamo aí, né? Vamos ver qual é, né, cara? Tenho a agradecer mesmo a todos que fizeram esse projeto ser uma realidade, a todos que contribuíram de alguma forma para que a gente pudesse viver tudo isso aqui dentro do joguinho. Desejo a todos vocês as melhores felicidades aí nos próximos jogos, trabalhos, vida pessoal, tudo que vocês forem fazer. De verdade, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E pela última vez, em nome da Nova Ordem, até a próxima. Valeu, pessoal. Foda. É isso, molecada. É isso aí. Brabo. Brabo demais. F demais, mano. F. É o F. F total. Quando você sai de casa com $500 e vê 2 Ashes sem uma moto. E aí, rapaziada? Faz tempo que eu não... Ai, caralho. Todo mundo foi pega de surpresa. Não, não foi. É verdade. Todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo não. Todo mundo não, senhor, velho. Não, senhor. E quando o Zé vai rir, a gente se vira, não tá. Que isso, cara? Tamo humilde, pô. Tô aqui na moral, pô. Tamo aqui na moral, pô. Acabou. Aceita a justiça por orelha. Sou burro, não saberia que isso ia acontecer. Só burro saberia que isso ia acontecer. O cara fica em alfa 10 anos. Ai, cara. Doideira, mano. Doideira. Humilde, cara. Nunca defenda seu joguinho com unhas e dentes. Fala, Zeus. Explica. A galera tá como aqui? Salve, Zeus. Fala aí. Um abraço pro chat do Zeus quando vier react. Sou filho do procurador. Caralho, a galera chegou em peso, mano. Que loucura. Salve, Zeus. Salve, Zeus. Fala aí, molecada. Tamo junto, molecada. É isso. Tamo aí, né? Tamo aí. Vamos esperar o próximo, né? Qual será o próximo MMORPG hardcore old school que vai escamar a galera, né, velho? Será que vai ter um que vai concretizar? Será que um que vai entregar, mano? Que vai chegar até o final do projeto? Porque, porra, tá foda, né, mano? A galera do hardcore, mas não dá uma dentro, né, cara? Não dá uma, velho. Qual vai ser o próximo scan, né, velho? Foda, mano. Foda, velho. Mas é isso, molecada, tá aí, react gigante, a horinha de grind tá garantida pra vocês aí, deixa o like, deixa comentário, deixa tudo, a gente se vê no próximo react aí, galera, valeu!